Olá, estamos de volta aqui, Cinemática, parte 2. Antes de eu entrar na aula aqui, eu quero dizer para você que está me assistindo aí, você já se inscreveu, você já está inscrito no canal, você já convidou alguém, um amigo para se inscrever no canal? Ativa o sininho para que você receba as próximas publicações. Outra coisa, tem gente já me assistindo lá em Orlando, minha aluna Clícia. Oi, Clícia. Então você convida outros amigos, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, ó. MRU, parte 2. O que é o MRU? Hoje a gente começa a estudar o primeiro grande movimento da cinemática. É o movimento retilíneo e uniforme. Tem gente que faz uma confusão com esse movimento, não há problema nenhum com ele. Isso aqui é uma física simplificada, nós vamos simplificar o máximo que a gente puder. Então vamos lá. Movimento retilíneo e uniforme. MRU, são 3 letrinhas. M de movimento, R de retilíneo. O que é retilíneo? Linha reta. Então esse movimento ele se dá ao longo de uma trajetória em linha reta. Ponto, acabou. Uniforme. Essa palavra uniforme, ela se refere à velocidade. Nesse caso, essa palavra uniforme para nós significa dizer constância. Ela é constante. Então o movimento retilíneo uniforme, ele é definido da seguinte forma. É todo movimento cuja trajetória é em linha reta e cuja velocidade é constante. Gravou? Linha reta e velocidade constante. O fato da velocidade ser constante leva a um raciocínio interessantíssimo. Por quê? Porque a grandeza responsável pela variação da velocidade, no caso da cinemática, é a aceleração. Mas se a velocidade não varia, ela é constante, significa dizer que a aceleração aqui é zero. Então, nesse movimento, a velocidade é constante e a aceleração é zero. Não tem aceleração. Isso facilita bastante, no caso das fórmulas do movimento. Repara o seguinte, aqui, a velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade no movimento uniforme? O movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, ele se expressa através de 2 equações. E cada equação dessa se expressa através de um gráfico. Os gráficos são gráficos da matemática, tá bom? A gente vai aprender isso com calma. Fica calmo. Vamos lá. Velocidade. Velocidade média e velocidade instantânea. Eu já te ensinei isso no aula anterior. A velocidade média é aquela que você utiliza a posição final e a posição inicial. O tempo final e o tempo inicial. Então você tem uma média da velocidade. A velocidade instantânea é a velocidade real do móvel em cada instante. Só tem um momento em que essa velocidade média é igual à velocidade instantânea. É quando ela for constante. Imagina, uma velocidade constante, você vai daqui para São Paulo, imaginando que você mantém a mesma velocidade o tempo todo. Então a tua velocidade instantânea vai ser igual à sua velocidade média. Então, nesse caso, em que a velocidade média é igual à velocidade instantânea, não tem sentido você falar em velocidade média nem velocidade instantânea, correto? Você simplesmente fala em velocidade. Ponto, acabou. Velocidade. Então a velocidade, você já sabe que é constante, porque trata-se do movimento retilíneo uniforme. Se alguém falar que a velocidade é constante, a trajetória é reta, trata-se do movimento retilíneo uniforme, ela é calculada da seguinte forma. A variação de posição dividido pela variação de tempo. ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? S final menos S inicial. Quem é o ΔT? T final menos T inicial. Está aqui embaixo. Então a velocidade, a equação da velocidade do movimento retilíneo uniforme é essa. Ó. ΔS sobre ΔT. Aí eu vou desmontar ela aqui para a gente chegar em mais uma equaçãozinha derivada dessa, que é a equação da posição ou equação horária da posição. Por que equação horária da posição? É porque é a equação que te dá a posição num determinado tempo. Por isso que a gente fala equação horária da posição. Então, ó, se a velocidade é S menos S0, ou seja, ΔS, e a variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, que é o ΔT, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o tempo inicial igual a zero. Se o tempo inicial for igual a zero, isso aqui desaparece. T menos zero é T. Aí a equação fica resumida assim, V é igual a S menos S0 sobre T. Eu passo o T para cá, ele está dividindo, vem multiplicando, fica VT.
é igual a S menos S0. Passando S0 para cá, vai ficar S igual a S0 mais VT. Ou seja, a posição final do móvel é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Detalhe, tanto a posição final, como a posição inicial, como a velocidade, podem assumir valores positivos ou negativos. O único valor aqui que nunca pode ser negativo é o valor de tempo. Então, resumindo, equação da velocidade do movimento retilíneo uniforme, V é igual a espaço sobre tempo, ΔS sobre ΔT. Equação horária da posição, ou equação da posição simplesmente, é igual a quem? S é igual a S0 mais V vezes T. Lembrando que você precisa saber interpretar que S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade, T é o tempo. Lembrando que tanto essa velocidade como essa posição inicial, como essa posição final, podem ter valores negativos. A única coisa que não pode ser negativa aqui é o tempo. Beleza? Vou te dar um exemplo aqui. Vou apagar aqui rapidinho, tá? E vou dar um exemplo para você. Olha só. Imagine que você tem um móvel com velocidade constante, partindo da posição inicial 2 horas. A posição inicial é 40 quilômetros e a posição final 4 horas. Desculpa estar de costas para vocês, é porque eu estou escrevendo aqui. E essa posição final é 60 quilômetros. Então veja bem, o móvel partiu da posição inicial 2 horas, da posição inicial 40 km às 2 horas, chegou na posição final 60 km às 4 horas. Eu digo que a velocidade dele é constante. Como é que você calcula essa velocidade? ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS, gente? Posição final, que é 60, menos a posição inicial, que é 40, sobre a variação de tempo. Que é a variação de tempo? Tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade desse móvel vai ser 20 sobre 2, ou seja, 10 km por hora. É a velocidade desse móvel, sendo ela constante. Então, se eu for montar a equação horária da posição desse móvel, como é que eu faço? A posição final, presta atenção, é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Que é a posição final? A posição final vai ficar sempre em aberto. S é igual à posição inicial, de onde ele partiu, 40, mais a velocidade dele, que é constante, igual a 10, vezes o tempo. Olha só, S é igual a 40 mais 10t. Essa equação aqui é uma equação da posição que depende do tempo. Para cada valor de tempo, você vai ter um valor de posição. Então, para que serve a equação horária da posição? Para localizar a posição do móvel em qualquer tempo pedido. Tudo bem? Então, está aqui apresentado para você um movimento retilíneo uniforme, que é todo movimento cuja trajetória é reta, velocidade constante, aceleração zero. As equações do movimento retilíneo uniforme, V igual a ΔS sobre ΔT, lembrando que isso aqui é constante, por isso que eu falo simplesmente velocidade, e a equação horária da posição ou a equação da posição. S é igual a S0 mais VT. Para que serve a equação da posição? Para dar a posição do móvel em qualquer tempo que você queira. Muito obrigado, assista a próxima aula, que é justamente, eu vou falar na parte 3, cinemática parte 3, eu vou falar dos gráficos dessas equações. Obrigado.